A SGTV conversou com a secretária de Saúde de São Gotardo, Leandra Costa, sobre a situação da pandemia no município. Leandra atualizou os dados coletados diariamente pela secretaria e pediu para que a população continue respeitando as normas de combate ao coronavírus. Apesar de estarmos com um índice baixo de ocupação nas UTIs, os números positivos da doença estão aumentando. Leandra, fala para a gente da situação real da pandemia em São Gotardo neste momento. Então, até na data de ontem, o último boletim epidemiológico que foi fechado pelo setor de vigilância e saúde, nós já tínhamos 1.469 casos positivados no município de São Gotardo. No momento, a gente está com 2 pacientes na UTI, no leito de terapia intensiva, e apenas um paciente na clínica médica com Covid ou suspeita de Covid. O número de óbitos, ele permanece da mesma forma há mais de 30 dias, com os 29 óbitos já confirmados e 7 óbitos ainda suspeitos, que a gente já vem cobrando da FUNED a investigação desses casos que a gente já encaminhou para lá já faz algum tempo, e até o momento a gente não obteve resposta ainda da realização e investigação de outros agentes patogênicos em relação a esses 7 casos. Então, os nossos números, a gente percebe, a gente já está na semana 48 epidemiológica, a gente percebe um discreto aumento ainda do número de casos, apesar que a gente tem acompanhado aí a nível nacional e mundial, o aumento em várias capitais, e cidades maiores. O nosso bairro ainda agora, no momento, já vai fazer umas 3 semanas com maior predominância hoje, é o bairro do centro, com maior número de casos positivos, seguido então de Guarda dos Ferreiros, que é o segundo com maior número de casos positivados até o momento. Em termos do comitê municipal, quais são as últimas decisões que ele tomou em relação à pandemia de Covid-19? Na data de ontem, fez 8 dias da última reunião que o comitê se reuniu. Então, as últimas deliberações foi voltada para a liberação da realização dos leilões do Sindicato Rural presenciais, então foi a última deliberação, apenas essas até o momento. Considerando ainda que a gente requer cuidados em relação a toda essa questão da pandemia no município e na nossa região de saúde. Leandro, em termos do Centro de Combate ao Covid, quais são as principais procuras que estão acontecendo no centro lá? O Centro Covid ele foi então habilitado desde o mês de setembro para atender especificamente todas as síndromes gripais. Então, nós tivemos período aí que a gente tinha quase que 80 atendimentos dias. Nesse momento, a gente percebe um aumento da procura para pacientes com síndrome gripal, porém, a positividade desses casos ainda elas não estão aumentadas de acordo com o tanto de síndrome gripal que tem procurado o serviço, Então, a gente está acompanhando diariamente esses casos para a gente ver se precisa de tomar alguma outra situação de emergência em relação aos casos que o município vem apresentando. O Centro de Covid, então, ele ainda é a nossa principal referência para esses casos de síndrome gripal. Como a gente já tem falado, ele funciona de segunda a sexta e o Ministério da Saúde ele prorrogou para mais um mês, de habilitação, ou seja, então o mês de dezembro, que inicia hoje, na data de hoje, vai permanecer até o seu final com a habilitação daquele serviço para esse tipo de atendimento aqui no município. As UTIs também permanecem em ativa durante esse período? Existe alguma previsão que elas possam ser desmanchadas? A desmobilização de leitos de UTI, nesse momento, com o aumento do número de casos, principalmente em várias capitais do Brasil, e Minas Gerais também não é diferente, então, o governo de Minas, ele retroagiu a essa questão, então não vai ser realizada essas desmobilizações no momento, considerando que São Gotardo agora é uma região de saúde, então esses leitos de UTI ainda permanecem, Até o momento o município não recebeu nenhum recurso ainda para fazer essas manutenções,
apesar que nesse último mês agora a gente foi aprovado para receber um recurso de 480 mil nesse mês de novembro, para a gente receber da Secretaria Estadual de Saúde, mas até o momento esses recursos, então, não entraram nos cofres públicos do município, né? Então, mas a gente imagina que só de ter essa deliberação, a gente já está assegurado que o município, então, irá receber posteriormente esse recurso para ir dando continuidade à assistência, né, naquele serviço. Leandra, nós estamos na zona verde por enquanto, mas isso não significa que a doença não esteja aumentando, não é isso? Existe uma possibilidade realmente de uma segunda onda chegar aqui no interior? Com certeza. Então, é uma preocupação, né, de todas as autoridades voltadas na área da saúde, de todas as pessoas técnicas da saúde, considerando que a pandemia ainda não acabou, né? Então, a gente está vivendo aí uma segunda onda em algumas cidades, né? Tudo indica que os estudiosos têm falado sobre isso. A nossa macro-região noroeste, então, ela ainda permanece, conforme os estudos do Estado de Minas Gerais, através do seu comitê estadual, a gente permanece, então, na onda verde ainda. A única micro-região de saúde da noroeste que alterou a onda foi a de Unai. Então, a micro de São Gotardo, João Pinheiro e Patos permanece na onda verde. Mas a cada semana, né, esses dados são analisados e qualquer mudança, o Estado, então, propõe, dentro do programa Minas Consciente, a alteração dessa onda. Então, a gente faz um alerta a toda a população, né? A gente só terá segurança mesmo quando toda a população em massa for vacinada, né? Então, isso ainda não é uma realidade, né? Então, a gente ainda precisa resgatar essas medidas aí, né, tanto de higienização, de distanciamento para esse controle. E a gente volta a pedir principalmente aqueles casos que já estão positivados e que ele tem que fazer aquela quarentena, né, aquele período ali de isolamento, sem ter contato, tanto com família e também serviço, para que as pessoas cumprem, né? A gente está tendo uma dificuldade que essas pessoas cumprem o que foi determinado, né, pela equipe do Centro de Covid em relação a esse afastamento, né? Ou seja, essa pessoa isolada, ela não vai continuar transmitindo o vírus, né? Então, a gente está tendo um pouco de dificuldade nesse momento com esses casos. A gente percebe realmente um relaxamento das pessoas, né? Nos bares, nas praças, muita gente. O período de eleições também acho que contribuiu para essa agitação, para acontecer aglomerações, né, Leandro? Então parece que existe aí um grande perigo realmente de retornar a doença com muita força, né? Com certeza, né? Então a gente percebe que a população como um todo está cansado, né? Tanto desse tema, quanto né, desse afastamento, dessa quarentena. Então, a gente entende isso, né? Porém, a gente tem que pensar que os adultos jovens, né? Normalmente, quando eles não têm nenhuma comorbidade, né? Eles praticamente não vai ter nenhuma complicação, né? Mas essas pessoas que se movimentam muito, que é a grande parte da população, esse público, né? A gente percebe que são as pessoas que levam para aquelas outras pessoas que não podem ter a doença, que são os idosos, principalmente com comorbidade. Então, a gente pede que essa população fique atenta a isso, né? Ainda é um momento crítico, apesar da gente estar hoje estruturado tanto na relação à questão dos leitos clínicos e os leitos de UTI, a gente pede para que tenha cautela, né? Ainda vamos aguardar mais um pouco, a gente, né, espere que a vontade nossa é de falar que fim da pandemia, né? Infelizmente isso ainda não é uma realidade, mas a gente pede muito para a população se cuidar e se proteger ainda, que é o melhor remédio ainda para enfrentar essa doença. Leandra, na sua opinião pessoal, como agente da saúde, pessoa que trabalha nesse setor, como é que você vê a evolução da vacina contra o Covid-19? Não, a gente vê com muita esperança, né? Eu acho que nunca o mundo, né, se envolveu tanto numa ação em prol de um bem comum, né? Então a gente hoje percebe uma união muito grande de vários laboratórios em busca disso, né? Ou seja, da invenção e da descoberta, né, dessa vacina. Então a gente vê com muita positividade e a gente espera que o quanto antes, né, Minas Gerais já está fazendo esse trabalho na questão de preparo, né, tanto na parte dos municípios
e das regionais de saúde, né, para poder facilitar a logística para recebimento dessa vacina. É claro que tem vários laboratórios com vários tipos de vacina, que cada uma tem uma especificidade, tanto na parte de acondicionamento, distribuição, né? Então a gente vê com muita positividade, né? E a gente espera que o quanto antes, né, a população já esteja, né, tendo acesso, né, tão esperada vacina para a gente combater esse mal. Quanto isso, realmente o que vale é a prevenção, né, Leandra? O uso de máscara, a higienização das mãos, o procedimento padrão realmente contra o coronavírus. Sim, até isso acontecer, então o que manda, né, é o comportamento das pessoas, né? É cada um fazer o seu papel e sempre pensando no outro, né? Parar de pensar na sua individualidade, que você é uma pessoa saudável, um atleta, mas vamos pensar naquele próximo, né, que não tem as mesmas condições de saúde que você, né? Então a gente ainda pede o compromisso de toda a população, de todas as pessoas, em relação a esse momento ainda tão delicado que a gente está vivendo. Então, as medidas de higienização é as principais formas de prevenir essa doença, né? E principalmente o uso de máscara, né? Que, como os estudos mostram, também pode salvar vidas. Então, é isso que a gente pede, né? Vamos enfrentar um momento aí de muitas festas de fim de ano, né? Que é uma data tão sonhada e a mais esperada por todos, né? Durante o ano todo, mas a gente pede então muita cautela e muita responsabilidade nos atos aí para esses momentos.